Cale a boca, porque você é um filho amaldiçoado. Como você se sentiria se a sua própria mãe falasse isso para você? De repente, do nada, em qualquer tipo de discussão, em qualquer momento em que os ânimos estejam um pouco exaltados, a frase que ela solta é exatamente essa: cale a boca, porque você é um filho amaldiçoado. E digo mais, ela não disse isso apenas uma única vez. Eu estou aqui chegando em casa refletindo sobre a história que eu vou contar para vocês hoje. E se essa frase ficou na minha mente, imagine na pessoa que passou por isso. Vem comigo. Olá, lindezas! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Fernanda Roosevelt e você é meu convidado especial para me acompanhar, sim, até o final deste vídeo. Acabei de chegar, liguei a câmera, tenho uma história para contar para você. Mas antes de eu iniciar propriamente dito esse vídeo, assim, ingressando neste assunto, eu quero que você curta esse vídeo. Eu te peço, se você gosta do material, se você gosta daquilo que eu faço aqui, curta esse vídeo, compartilhe, comente. Também me siga nas redes sociais, presta atenção que esse é o combo do sucesso. Eu vou contar hoje pra vocês a história do Beto. E a história do Beto vai surpreender você porque traz muitas respostas oriundas de vidas passadas. Vem comigo nessa jornada. Como eu falei pra vocês, hoje eu trago a história do Beto. Quero muito que você me acompanhe e que você entenda tudo aquilo que eu vou estar trazendo pra você. Essas leituras, essas análises de vidas passadas, pelo menos pra mim, engrandecem, trazem realmente substância, conteúdo, entendimentos do mundo espiritual, do nosso mundo, porque nós somos espíritos e estamos carne. Bem, o Beto ele me procura pelo seguinte: ele gostaria de entender muito a vida dele, por que certas coisas haviam acontecido com ele. E nessa busca de se entender, ele procura pela terapia de vidas passadas, mas ele não se sente confiante para ele mesmo fazer a regressão de memória, então ele procura pelas leituras. Inclusive, se você quiser fazer esse tipo de trabalho, tanto a terapia que você faz a regressão, quanto essa parte da terapia em que a gente traz as respostas mais prontas, que é, vamos colocar apelidar aqui de leitura, você entra em contato através do e-mail fernandaroosevelt.terapeuta@gmail.com. E eu tenho também a terapia quântica, que é onde a gente conversa, são sessões de conversas, perguntas, respostas, aconselhamentos, entre outros serviços. Eu tenho mentorias. Gente, é tanta coisa que eu acabo realizando, que é tanta bagagem profissional que eu tenho de anos atrás. Só para vocês entenderem, eu corrijo até TCC de faculdade. Então eu faço mentorias para profissionais, para as pessoas da área da comunicação, mentorias nessa parte espiritual para te ajudar na parte profissional, para te ajudar na parte de relacionamentos. Então você entra em contato por e-mail, tudo é feito por e-mail, tá? Agora deixa eu apresentar melhor aqui o Beto para vocês. Brasileiro, ele mora no exterior agora. E uma das primeiras coisas, assim, porque quando ele começou a falar a primeira sessão comigo, gente, e ele não para de falar. Tipo, eu quero entender isso, eu quero entender aquilo. Eu percebi nele a ansiedade. Na verdade, o excesso de energias que entendemos como ansiedade. Desprezo, mágoas, medos, diversas energias, digamos assim, que podemos chamar de ansiedade. Ele precisava muito desabafar e a primeira coisa que ele me fala é isso. Como que uma mãe, por que a minha mãe disse isso pra mim? Cale a boca, você é amaldiçoado, você é um filho amaldiçoado. E não foi apenas uma vez. Para início de conversa, ele com o pai também não tem uma relação boa. Ele não tem uma relação boa nem com o pai, nem com o irmão, nem com a mãe. Foi casado, agora é divorciado e no momento está solteiro. Tinha problemas com sua saúde também, estava um pouco acima do peso e esse tipo de coisa. Curiosamente, depois que a gente começou o processo da terapia, o processo das leituras, ele passou a melhorar na sua parte de saúde. Ele foi atrás de médico, ele percebeu que ele estava indo por um caminho muito nocivo e ele começou a ter aquele despertar de se cuidar, de se amar, de se respeitar, de buscar em si uma qualidade de vida melhor. Até ele me falou muito sobre jejum intermitente, que eu já tinha ouvido falar por cima e tô ali com um monte de vídeo para assistir que ele me recomendou. As partes pesadas dessa história. Para o pai dele, desculpa aí as palavras que eu vou usar, ele é um nada, ele é um bosta. E ninguém pode ter mais do que ele. Só que o filho ele prosperou na vida. Muito mais do que o pai, bem mais do que o pai. Então parece, ele sente que é como se o pai tivesse por ele uma inveja, uma espécie de competição. O pai e a mãe dele são divorciados. E após esse divórcio, parece que a mãe nunca aceitou muito bem que o pai teria uma outra mulher. E por causa disso, ela resolveu ingressar neste mundo espiritualista com más intenções para fazer trabalhos negativos, trabalhos espirituais, demandas para prejudicar, no caso, seu ex-marido, o pai dele e a esposa dele.
Você deve estar aí se perguntando quando foi, como aconteceu a primeira vez que a mãe o chamou de filho amaldiçoado. Por conta desses trabalhos que a mãe resolveu fazer, porque ela procurou por quimbanda, umbanda, candomblé e etc. E lembrando, gente, que a espiritualidade, na verdade, ela é sagrada. Cada casa e cada estilo vai ter o seu ritual. Mas quando a casa, porque não é a religião isso, mas quando a casa resolve praticar alguma coisa de ordem negativa, ela foge completamente de tudo que a espiritualidade, na verdade, considera como um belo caminho. Nossa, eu ia dizer, mas enfim, também não aprova, mas a espiritualidade não aprova mesmo. E por conta de ela fazer muitos trabalhos, a dita macumba, de fazer tanto disso, chegou um momento em que o filho chegou para ela e disse assim, peraí mãe, chega de fazer isso, deixa o pai viver a vida dele, deixa ele ter a esposa que ele quer, cada um segue a sua rota e etc. Foi aí que ela disse, pare, cale a boca porque você é um filho amaldiçoado e eu não gosto de você. Presta atenção, pare, cale a boca, você é amaldiçoado, eu não gosto de você. Num primeiro momento, eu me coloco no lugar e eu imagino o choque que ele não deve ter levado ao ouvir de sua própria mãe palavras tão duras quanto esta. E pelo contexto que ele me apresenta, ele não está fazendo nada de mal. Ele simplesmente está dizendo para a mãe aceitar. Aquela bela frase, aceita que dói menos, mas as pessoas não querem aceitar, elas querem que as coisas sejam do jeito delas. Isso revela zero humildade. É um espírito atrasado. A mãe tem diversos problemas, o pai tinha diversos problemas, mas eles ainda conversavam e ainda conversam, só que com a mãe ele não conversa mais. Teve um tempo, que é um pouco mais recente, ele teve que ir morar com uma mãe. Só que chegou um dia, isso que aconteceu que eu acabei de falar, ele era mais jovem, mais para trás. Aqui eu não tenho anotado a data. Mas um pouco mais recente, aqui a gente vai para abril de 2022, ele estava morando com a mãe porque ele tinha uma necessidade, que ele estava passando por alguma dificuldade financeira, foi morar com uma mãe, isso aqui no Brasil, e teve uma desavença com ela e a mãe o expulsou da casa. Mandou ele embora e disse outra vez para ele, ao expulsá-lo de casa, disse ao Beto, você é amaldiçoado. E complementou, você nunca mais vai me ver na sua frente. Você nunca mais vai me ver na sua frente. Isso aconteceu em 14 de abril de 2022. O Beto vai para fora do país, resolve fazer sua vida em outro local e acabou prosperando. Ele recebeu, na verdade, uma proposta, um incentivo de um amigo dele para que ele fosse para um determinado país, se não estou enganada, ele mora no Canadá, e levou para ele começar em algum trabalho de lá, uma empresa. Ele recebeu uma grata ajuda, né, de um amigo dele. Acontece que neste trabalho em que ele está, ele foi crescendo, ele foi prosperando e ele foi se mostrando um excelente funcionário, a ponto de este amigo, que ele considerava o melhor amigo dele, deixar de falar com ele. Simplesmente deixou de falar com ele. Alguma coisa aconteceu, talvez uma crise de inveja, alguma coisa de competição, você ajuda. Sabe professor que é excelente? Ele ensina seu aluno e de repente o aluno passa e ele não consegue aceitar que alguém passou por ele, está acima dele? Eu acho que é mais ou menos esse contexto. Então vamos colocar no lugar do Beto? Mãe, zero amor. Pai, competição, uma conversa aqui, uma conversa ali, mas sempre humilhando ele, não tão abrupto quanto fez a mãe, mas humilhando ele. O melhor amigo, dá para ele uma oportunidade boa, ele é grato, ele não faz feio, porque, gente, indicar é complicado. Me diz pra mim, coloca aí nos comentários, alguma vez você já indicou alguém que depois você se arrependeu porque a pessoa não deu conta, porque a pessoa não foi um bom profissional e etc? Você quer ajudar, mas daqui a pouco você percebe, putz, olha só, não devia ter ajudado, por isso que ninguém dava oportunidade para fulano, para ciclano. Eu já pensei, já falei até algumas vezes isso na minha vida. Mas no caso dele, o amigo ajudou, ele prosperou, ele cresceu na empresa. Ele não é que ele não deu conta, ele deu muito bem conta. Entendido até aí? E aí ele tem um irmão que eu falei antes. E esse irmão também passava dificuldades e tinha problemas também com a mãe e com o pai. Então ele resolve ajudar o irmão e leva o irmão para o Canadá. E chegando no Canadá, então, ele ajuda o irmão, que é casado, se eu não me engano, porque ele já não estava casado. Ele aluga a casa para o irmão, ele mobiliou a casa do irmão, ele investiu uma grana que ele já tinha juntado lá para ajudar o irmão. Percebe que ele recebeu uma oportunidade
e ele compartilhou, né? Ele soube ser grato, deu essa oportunidade para outra pessoa. E o que ele mais queria, porque ele sofria muito disso, ele queria ter um amigo próximo, ele já tinha perdido outro amigo, né? E aí ele, é irmão. Já não tem pai, já não tem mãe para confiar, não tem mais o amigo, leva o irmão. Faz tudo o que podia para o irmão, inclusive indicou o seu próprio irmão na empresa que trabalhava. E ele conseguiu emprego. Esse irmão ficou próximo do chefe dele. E parece que o Canadá passou por alguns problemas de ordem financeira, alguns problemas de governo, alguma coisa assim. Teve uma crise financeira mais recente. Pode me corrigir se eu estiver errado. E a empresa poderia, de repente, demitir fulano ou ciclano, questão de verba. E o irmão, como ele se tornou próximo ao chefe dele, sugere que quem seja demitido seja o Beto. É isso mesmo, você entendeu bem. O irmão, num ato de extrema ingratidão, sugere ao chefe que demita o seu próprio irmão, que foi quem ele colocou ali dentro. Fora a casa mobiliada, fora o aluguel, fora a recepção. É mole o que é mais. A pessoa vai se perguntar, vem comigo, a pessoa vai se perguntar o que eu fiz para merecer isso. Vai dizer que você nunca se perguntou isso na vida. Mente não, põe aí nos comentários. Difícil, daí quando a gente vai olhar para o passado, né? Detalhe, o irmão é evangélico e diz que é pastor. E foi as palavras dele para mim. Se diz como um evangélico. Ele tem um outro amigo que frequenta a igreja em que este seu irmão fala e ele, esse outro amigo, um outro assim, conhecido, digamos, viu o testemunho do irmão dizendo que tudo que ele fez para o irmão Beto, e não Beto fez para ele, porque ele é a grande pessoa, porque ele é o generoso e etc. Ele deturpou a situação. Então ele se sentiu extremamente traído pelo irmão. E aí ficam as perguntas, o que é que eu fiz para merecer isso? Acho que o contexto está bem apresentado, eu sei que está super resumido. Vamos às vidas passadas do Beto. Em nome de Deus, em nome da espiritualidade e em nome de Jesus Cristo, eu acendo a minha vela para energizar a hora que eu falo de vidas passadas. Peço sua luz, Pai, peço sua força, peço a luz do entendimento, espiritualité. Eu já fazia isso com todo e qualquer tipo de vela que eu fosse acender, mas agora eu tenho a minha própria coleção e você pode estar adquirindo qualquer uma dessas velas através do link que está aqui no box do vídeo. Tem outros recadinhos no box do vídeo, fica atento também. E é de um perfume, inclusive essa semana uma consulente falou para mim que ela adquiriu as velas e ela disse, a pessoa que faz essas velas, não sou eu, tá, gente? É uma empresa, mas a pessoa que faz essas velas sabe fazer vela e sabe perfumar. E elogiou demais. Paula, um beijo pra você, amo, tô aqui fazendo esse meu jabá pra você prestar atenção, mas eu realmente faço isso pra me energizar, porque isso aqui é símbolo de luz, é vela aromática. Ai, meu Deus do céu. Eu fico até melhor, se eu tiver mal-humorada, se eu tiver TPM, isso aqui já me ajuda. Essa é a espiritualité, própria para trabalhos espirituais. Eu vou deixar aqui na mesinha, na minha frente, enquanto a gente vai falar sobre as vidas passadas do Beto. Prepare o seu coração. Vamos lá, gente. Essa análise já foi passada para ele. Ele entendeu muito. Ele percebeu que as coisas têm explicação. Entendeu a antipatia. Mas vamos lá. Ele viveu como um rebelde. Ele sempre vive rodeado por homens. Só que esses homens, rebeldes, eles não querem trabalhar, eles não querem seguir as ordens da sociedade. Isso estamos voltando aí de muito tempo atrás, tá? Eles eram assaltantes e assassinos, homens muito rudes. Anota essa parte. Em um deserto, caminhando com camelos, eles enfrentam uma tempestade de areia. E sabe aqueles homens que eles sabem que correm esse tipo de risco e tudo mais, mas eles fazem de tudo para escapar de uma vida ruim. Eles são preguiçosos, eles não querem trabalhar e eles se acham merecedores de glamour. O glamour da época, claro, né? Mas assim, do luxo, do conforto. A gente está muito tempo atrás. Depois que passa essa tempestade de areia, eles invadem uma pequena aldeia onde eles matam para roubar comida sem piedade. Eles matam sem piedade para roubar comida.
Eles matam tudo, gente. Homens, mulheres, crianças. Eles são fortes, eles são grandes. E é engraçado, detalhe, né? A observação. Essa leitura que foi feita pela mama, só a análise que é minha. Eu atendo a pessoa através do Google Meet, nos meus atendimentos. Eu vejo isso aqui, um cortezinho. Eu não vejo o corpo inteiro. E mesmo que a pessoa me mande uma foto do corpo inteiro, eu tenho muita noção de altura. Mas se eu não estou enganada, ele beira na casa de 1,80. Ele é um homem alto. Hoje também. Ele é um homem grande. Lembra que eu falei? Foi muito legal porque no dia que eu fiz a revelação para ele das análises, ele me falou que estava cuidando de sua saúde, que estava aquela questão do jejum intermitente, que ele, numa sentada, comia uma barra de chocolate, aquela coisa toda. Ele estava intoxicado com muito açúcar, inclusive isso é péssimo realmente para a saúde. Tudo que é exagero, né, é péssimo. Mas eu não sabia disso. Eu não passei isso para a mama, para ela fazer as análises. As leituras, perdão. Eu não passei isso pra ela, entendeu? Não passei. Então, tipo assim, olha só, conforme a limpeza espiritual começou a ser feita, a limpeza física começou a ser feita. Eu achei aquilo, cara, super da hora. Por quê? Porque eles invadem as aldeias para roubar comida e matam as pessoas. Eles não querem trabalhar, eles querem coisa pronta. Entenderam? Então, parece que ele tem uma tendência, além da preguiça, a próprio ato covarde, né, de tempos atrás, uma tendência, a gula, que já tá, esse era o pecado capital dele, maior, do meu ponto de vista, porque os outros problemas vieram a partir disso. Mas vamos lá, essa foi a primeira visão dela, seguindo adiante. Outra vida, também com um bando, sempre com homens. Só que aqui eles estão a cavalo e eles assaltam uma pequena carruagem onde tem um homem, 3 mulheres. Um homem, 3 mulheres que são nobres na Inglaterra. E de novo, eles matam essas pessoas, esses nobres, para roubar o que eles tinham naquela carruagem. Eu só que assim, o ato de matar é sem piedade nenhuma. Depois ele foi um soldado na Idade Média e como soldado, como é comum a gente ver em filmes e séries, Netflix traz, a Prime também traz, gente, várias séries super interessantes. Eu me lembro muito de Vikings, né? Aquele ato de crueldade mesmo. E as pessoas, quando elas abusam do poder que elas têm, abuso de autoridade para matar. Neste caso, em específico, ele, como outros, invade um mosteiro. E matam para roubar. Aí as relíquias deste mosteiro e as poucas comidas que havia também. Que deles já são mais isentos, né? Tá bom? O que mais aí já de resposta, gente? Para as perguntas que ele me fez na sessão. Olha só, tudo isso é muito pesado, claro, são outras vidas, ele não é mais essa pessoa. Inclusive, tanto para fazer a leitura, quanto para a pessoa que faz ela própria a regressão de memória, tem que entender que isso é passado. Tá aqui a simbologia, os relógios, o tempo que passou. Você não é mais o mesmo. Isso tem que sempre ficar muito claro. Vamos para a próxima. Viveu no Brasil, começa a mudar. Sempre em algum momento o espírito, ele pode errar muito, ele pode pecar muito, ele pode aprontar demais, mas vai chegar um momento que ele vai ter um pequeno despertar, pelo menos, e vai perceber, tá errada essa caminhada. Bom, no Brasil ele vive na época da escravidão. Ele é um capanga e ele trabalha numa fazenda. Não é aí que começou a mudar. Peraí, que não é que começou a mudar, é que eu confundi, que tem 2 vidas no Brasil. Mas ele trabalha como um capanga em uma fazenda. Eu acho que essa é a última vida que a gente tem registro que ele foi ruim. E ele castigava escravos. Ok, e muitos tinham que castigar, inclusive fez regressão recente em uma consulente que ela viu o marido dela castigando também pessoas. Ele não gostava de castigar. Isso tem muita diferença para o espírito. Uma coisa é quando você faz a maldade, agride alguém e tem gosto por isso. Outra coisa é quando você não gosta do que você está fazendo. Entenderam? E neste caso, ele gostava do que fazia. E pior, ele chicoteava esses escravos quando eles estavam trabalhando, sem motivo para chicotear. E quando eles fugiam, aí ele era o terror do terror do terror, porque ele perseguia até o fim cada escravo fugitivo. Primeira revelação que nós temos aqui. Existia nesta vida aqui 2 escravos em específico que ele maltratava mais. Um desses escravos é a sua mãe de hoje. Porque observe,
é isso que mais me importa falar nos vídeos quando faço as análises para vocês. Você é um bandido, você é um assassino, em várias vidas você invade aldeias, você mata pessoas e etc. Então imagine se a cada aldeia tinha 50, 100 pessoas, todas elas vão se revoltar contra você, todas elas vão ter ódio de você e todas elas vão te perseguir para que você tenha que acertar as suas contas vida após vida, vida após vida? Não é assim que funciona. Porque existe o livre-arbítrio e muitos de nós simplesmente conseguem perdoar porque são almas grandiosas. Tanto erra aquele que faz o mal e não se arrepende, porque naquele momento a consciência dele limitada e com pouca ou falta plena de luz, ele acha que aquele mal está correto, como os psicopatas que a gente entende hoje em dia. Quanto também erra aquele que sofre o mal e não perdoa. Eu estou falando numa linguagem espiritual. Se você como ser humano não é capaz de perdoar, se você não tem essa luz, essa força de perdoar, tá tudo bem, a gente está aqui para aprender. Jesus perdoou e não tinha conta para pagar, não tinha dívidas. Ah, mas eu não sou Jesus. Não, não é. Só que ninguém chega ao Pai senão por Ele. Ou seja, ninguém chega a Deus, ninguém evolui, ninguém entra real no reino dos céus, nos mundos evoluídos, para não precisar reencarnar mais em mundos como a Terra, se não tiver a grandiosidade do perdão. O perdão é uma dívida, é uma energia que você contrai, tanto aquele que pratica quanto aquele que recebe. Porque nós estamos na Terra para evoluir. E como é que a gente vai evoluir? Passando pela vida e por tudo que ela proporciona. E eu sei que é difícil, e eu não estou julgando. Isso são análises através dos estudos espíritas, dos estudos de Kardec, dos estudos diversos. Feliz daquele que consegue perdoar, porque depois que você perdoa, você percebe, meu Deus, como é bom estar livre disso. Parece que não precisa mais nem reencontrar. Só que o perdão tem que ser de coração, tem que ser de alma. Então anota isso que eu estou te falando, porque é muito importante. E aí, o que acontece? Desses espíritos que ele prejudicou lá atrás, eu tenho plena certeza, estava o espírito daquela que é sua mãe nessa vida e que nesta atual vida que eu falei para vocês, no Brasil, foi um escravo. E ele, de fato, castigou ao extremo. E aí é que ele pegou ódio. O escravo daquela vez pegou ódio. Porque ele fazia só para ver o sofrimento acontecer. Sabe aquela pessoa que gosta de jogar lenha na fogueira? Essa aí. Próxima vida. Também no Brasil, aí a gente tem uma data mais específica, na virada de 1700 para 1800. No interior do Brasil e na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Nessa vida ele possuía um pequeno negócio, um pequeno comércio com a sua própria família. E ele era religioso. Aí que vem o que eu estava falando antes. Ele começou a ter um gatilho, ele começou a ter um pequeno despertar espiritual aqui em 1700. E ele de fato tentava ajudar as pessoas mais necessitadas. E a ajuda mais específica, digamos assim, talvez a mais importante de sua história, tenha sido justamente o fato de ele ajudar os escravos a fugirem. Antes ele perseguia os escravos fugitivos. Agora ele ajuda os escravos a fugir. Mas, como nem tudo são flores, havia um coronel desta região que eu citei. Este coronel é o seu irmão da vida atual. E esse coronel aqui, fazendeiro, dono de muitos escravos, desconfiava que ele ajudava os escravos na fuga. E especificamente, quando ele ajudou 2 de seus escravos, presta atenção que antes eram 2 também, agora ele ajuda 2 dos seus escravos a fugirem, ele resolve se vingar, ele arma uma emboscada e acaba matando o Beto nesta vida de 1700. É mole o que mais? Jesus amado, eu falo essas coisas, gente, só para dar uma aliviada, né? Porque se a gente for pesar muito, que isso está no histórico do espírito. O peso ele diminui a partir do momento que ele vai conseguindo soltar esse passado, perdoando quem lhe fez mal e se perdoando também, que sempre é o maior desafio para qualquer um de nós. Particularmente, eu creio que desses escravos que ele ajudou a fugir, que tentou ajudar a fugir e depois eles não conseguiram, porque ele é morto na emboscada. Os escravos são levados de volta para a fazenda e são torturados aí pelo fazendeiro, que é o irmão desta vida. E esses 2 escravos, aí um deles de novo é a sua mãe. Isso de certeza. Talvez o outro escravo seja o pai, mas isso eu não tenho certeza. Se vocês, com a sensibilidade de vocês que já me acompanham e estudam também essas coisas comigo, tiverem algum insight, coloca aí sua opinião. E aqui a gente vai indo para uma última vida que foi revelada no final, depois de todas essas. A gente vai voltar no tempo, para antes de Cristo, bem antes de Cristo. Um deserto árabe, próximo à Síria. Ele vestia uma túnica e um turbante na cabeça.
e vive numa sala como se fosse aquelas cidades antigamente eram muito muradas, então é um espaço pequeno, uma cidade pequena, mas ele vive dentro de uma sala cheia, mas cheia de ouro. Mas são muitas joias, coisas de muitos valores, todas elas vindas de roubos também. E esta é a primeira vida que ele tem na Terra, muito tempo antes de Cristo, no deserto árabe, e ele é quase que uma espécie, eu o vejo como se fosse um tipo de rei, alguma coisa assim, ligada à nobreza, tá? Essa sala tá cheia de homens que são os seus fiéis escudeiros, e esta é a única vida em que ele é o mandante, porque nas vidas que eu narrei até então para vocês, ele era o cara que obedecia, tipo, tinha alguém que era o cara que comandava os Paranauê, que comandava, e ele obedecia, e entrava nos ambientes, nas aldeias para assaltar, mas tinha tipo um mandante, tinha um líder. E é aí que eu acho, é aí que fica um pouco confuso essa análise, porque do meu ponto de vista, pode ter sido também o seu pai, ser uma dessas pessoas. Inclusive, e quando eu passei o caso dele para a mama, eu passo de maneira muito resumida, fulano de tal idade, foto, vídeo, uma coisa aqui, uma coisa ali. Mando às vezes as fotos das pessoas que têm relação que ele quer descobrir, mas ela se concentra na foto da pessoa. Às vezes a gente vai ter que fazer essa leitura pela visão, às vezes tem que fazer a regressão em si, demora tempo, 3, 4 meses pra gente ter resposta. Mas uma das coisas que ele tinha me falado na primeira sessão e eu não passei pra ela, foi que o pai dele desta vida tinha sonhado que em outras vidas ele tinha sido assaltante, traficante. E ele deduzia, eu devo ter sido também. Olha que curioso, acontece muito nas sessões, os meus consulentes sabem que às vezes eu tiro print. Eu tiro o print da pessoa ali, porque eu tô no Google Meet, tiro um print pro meu registro, que eu coloco aqui a foto da pessoa, para eu sempre lembrar dela, né? Eu coloco uma foto aqui. E às vezes eu mando pra mama, quando eu tenho algum problema, quando eu tô numa sessão de regressão, no caso, passo uma sessão, olha, eu tô com um problema com essa pessoa, preciso de ajuda. E aí ela diz tal coisa que a gente já sabia, que a gente tinha descoberto na regressão. Eu acho isso de uma grandiosidade linda. E cada vez tem fluído mais tudo isso. Nossa, como eu sou grata à espiritualidade por esse caminho que ela apresenta pra gente, viu? Eu aqui matando as curiosidades de vocês, né? Mas às vezes eu também vejo alguma coisa e percebo, pô, isso aqui foi, sei lá, um soldado romano. Aí eu passo pra mama, foi romano. Então, a gente casa muito, assim, as visões que temos, sabe? Resumindo pra vocês, nem tudo a gente vai ver. Nem mesmo se você fizer regressão, você vai ter acesso a todos os detalhes, a todas as suas vidas, a cada parte. Existe muitas vezes da consciência da pessoa que pode dar uma interferida, assim, até quando ela não quer ver, porque ela não quer lidar com a versão sombra dela. Mas todo mundo é imperfeito. O grande lance é que a gente tem que trazer pra gente o entendimento de que todo mundo veio para a Terra para uma evolução, como eu estava falando antes. Se te fizeram mal e você não perdoa, observe uma coisa, você não está demonstrando humildade com isso. Se você fez mal e você também não pede perdão ou não se perdoa, você também não está revelando humildade com isso, humildade para com você. Temos que parar de achar que somos perfeitos. Errar faz parte, é humano. Saber lidar com o erro é onde você encontra a evolução. Eu não tô aqui para provar nada para ninguém, não preciso que acreditem em mim. Mas eu digo para vocês, cedo ou tarde, cada um de nós vai se deparar com essa verdade, vai ter que olhar para si e pensar, putz, eu fui o cara que dei uma chicotada em Jesus Cristo. E você vai ter que se perdoar, até para honrar aquele que te perdoou primeiro, tão grandioso era. Aqui minha dicção ficou comprometida. É essa a luz que a gente tem que alcançar na vida. Essa é a verdadeira humildade, se limpar de tudo e entender que ninguém é melhor do que ninguém, de fato. O perdão tem que existir. Quantas vidas você precisa viver, você vai precisar reencarnar para aprender isso. Perdoar é deixar ir. Não quer dizer que você vai voltar a confiar, porque daí a pessoa tem que conquistar essa confiança e talvez ela não tenha mais nem que cruzar o teu caminho. Mas perdoar vai te fazer bem sempre. É por você, na verdade, não é nem tanto pelo outro. E voltando ao Beto, o que eu tenho certeza é que a mãe dele foi prejudicada nessas aldeias. Para mim, faz parte daquela vida aqui na Inglaterra que ele assalta a carruagem. E ali eu acho que o pai dele também tá. Porque ali é um homem e 3 mulheres. Eu acho que tá ali. Eu acho que ela é mulher nessas outras vidas. E vejo que ela foi escravo nesta vida no Brasil em que ele era o capanga. E ali é que o ódio pegou, porque já vem sofrendo de antes. Mas e por que se reencontram? Tá, a pessoa sofreu, tava na aldeia, o cara entrava e etc.
por que que não solta? Por que tem que voltar a reencarnar e reencontrar essa pessoa que ainda um está na condição de vilão e o outro na condição de vítima? Aí é que tá, as energias se atrelam, as energias se cruzam outra vez, porque lá na primeira vida, em algum momento, o espírito que foi de sua mãe sofreu mal e ficou com muita raiva. Não soube pôr para fora aquela raiva, não soube se curar da raiva. Não estou falando de mágoa. Da raiva ali criou-se ódio e ele culminou na vida de escravo. Tanto que depois, para mim essas vidas são as principais, ele vem para o Brasil de novo, é um comerciante e ajuda os escravos a escaparem. E de novo, dois escravos se repetem. E aí é que tá. De novo vem a sua mãe nesse contexto. O espírito, não é? O mesmo espírito. E aí quando ele vem a morrer nas mãos do fazendeiro, porque o fazendeiro matou ali o comerciante, que era ele, tentando ajudar, ele fica com muita raiva. Pô, por causa dele eu tô apanhando, mas o horror do horror, porque é um tipo de tortura absurda que aconteceu na escravidão, que eu acho que a gente não tem tanto conhecimento não. E aí ele morre, esse escravo, odiando aquele que tentou ajudar, porque ele pensa assim, se eu não tivesse tentado escapar, eu não estava nessa. E é esse tipo de pensamento que cria a energia e faz eles se encontrarem de novo. E aí é que nesta vida o espírito vem para a Terra como mãe. Só que esse espírito também não evoluiu, porque nunca soube perdoar. E tem dentro da sua alma ódio por aquele espírito que lhe fez tanto mal antes. Então, no caso do Beto, ele conseguiu acordar, ele conseguiu entender que o caminho estava errado, ele conseguiu se arrepender. E o arrependimento é sincero tanto que aceita vir como filho desta pessoa. Mas mesmo na condição de mãe, que é sagrada, ela não consegue ser amorosa com aquele filho e nem com o outro. Esse irmão, eles viveram juntos ali, que eu acho que eu já tinha comentado para vocês, e aquele amigo dele também viveram juntos. Ele era um dos líderes, porque não teve, o líder ele modifica, às vezes o líder de repente pode ter sido o pai dele. Eu sinto muito que eles viveram juntos assaltando, ele e o pai, e eu percebo que ele com esse amigo que o levou para o Canadá nesta vida, foi também mandante, foi o líder em uma dessas empreitadas que eles realizaram. Mas a mãe foi a figura da pessoa que mais sofreu em outras vidas, em outros espíritos, mas nunca conseguiu perdoar. E ela, claro, tem a sua história, eu vi a foto dela e vejo muito ódio nos olhos dela, quando eu observei, muito peso nos olhos dela, e ela também não foi boazinha em outras vidas. Aí ela tem a história dela, não necessariamente acompanhando esse espírito, separada. Tem os momentos que eles se juntam e tem os momentos em que ela também errou muito em outras vidas e talvez esteja aí precisando do perdão de outros, que ela fez mal, esse espírito no caso, né? Não necessariamente a mãe. Mas nesta vida ela falha enquanto mãe, a partir do momento que fala uma coisa dessa para o seu filho, entre outras situações que eles viveram de muita discórdia. Observe que ela tem uma natureza possessiva, tanto que ela não aceita que o marido a deixe por outra mulher. Então eles se divorciaram e foi tudo certo, está tudo bem. Por que a pessoa não pode seguir? Então ela também tem seus defeitos enquanto espírito e precisa buscar a sua evolução. Por isso que eu digo para você a cada vídeo que eu faço aqui, você é responsável pelo que você faz. Você é responsável por aquilo que você fala e também por aquilo que você pensa. Porque o nosso pensamento é o que mais nos conecta a Deus. Então vamos cuidar dessa parte também. Me encerro por aqui, lembrando que tem o meu livro Almas Gêmeas e o Despertar Espiritual, através da Hotmart. O link está aqui, adquira o seu exemplar, leia, estude, vale muito a pena esta leitura. Minha gratidão a todos vocês, um beijo enorme na sua alma. Pessoal de Portugal, vou estar lá 31 de agosto, 18 horas, em Cascais para uma palestra. Entre em contato através do telefone 479-9987-1806. Vocês vão falar com a Mama. Reserve a sua vaga porque elas são limitadas. Lembrando que eu estou indo de férias e deu a oportunidade de ter essa palestra, de ter esse encontro. A gente vai poder tirar foto, a gente vai poder conversar. Vai ter um momento de vocês perguntarem as coisas para mim também. A cura pela alma. Eu te encontro em Portugal também. E quem quiser me contratar para também palestras em outros lugares, inclusive aqui no Brasil, entre em contato através desse telefone. Agora eu fui! Gratidão a todos vocês. Você curtiu o vídeo, né? Você curtiu o vídeo, senão você vai ficar de uma... Vai continuar comigo! Fui! Fiquem com Deus sempre. Amém.